Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos para o tópico 6, causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há, também, aos quais, pelo menos na aparência, ele não é completamente estranho, e que parecem atingi-lo por força, como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, a dos que são o amparo da família. Então, tem coisas que vêm nos atingir indiretamente. Por que nos atinge indiretamente? Todo momento que nós estamos aqui na Terra, nós estamos passando por determinadas situações que nos convidam a grandes reflexões. Por que acontece isso com determinadas pessoas? Qual o motivo de determinadas pessoas estarem passando por determinados sofrimentos? Então, nós temos que fazer essa reflexão. Porque se Deus é justo, cada um vai passar por aquilo que necessita passar, dentro do seu processo de aprendizado, dentro do seu processo de aperfeiçoamento. E é por isso que todos nós que estamos aqui na Terra temos que fazer sempre essas reflexões. Porque a reflexão não nos dá a resposta, nos dá possibilidades. Ele coloca bem claro, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho. Como é que nós estamos vivenciando cada momento da nossa vida? Como é que nós estamos entendendo cada momento que a vida nos oferece? Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções, aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais das enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. A criança nasce com um problema de saúde, nasce sem os braços, sem as pernas, ou num acidente totalmente imprevisto fica sem os braços, sem as pernas. Tudo são reflexões que nós devemos fazer. Tudo isso nos leva a entender que existe uma lei soberana e justa. Que existe uma lei que diz-nos, cuidado com onde pisa. Porque amanhã você pode estar pisando num grande espinho que marcará toda a sua existência. Tanto física como espiritual. Logicamente que nós estamos falando no sentido figurado. Mas nós sabemos que precisamos aprender a caminhar. Nós precisamos aprender a trilhar por caminhos que nos levam a ter mais segurança. Nós precisamos aprender a trilhar por caminhos que nos levam a ter mais prudência. Portanto, Jesus deixou claro para nós, vigiai e orai. Porque se nós estivermos vigiando e em oração, muitas das vezes podemos, no mínimo, atenuar algumas dessas situações. Em outras situações, a forma com que a vida nos oferece nos dará a oportunidade de melhor entendermos e nos defendermos. Em outras, as coisas acontecerão, mas nós estaremos tão fortalecidos espiritualmente que não nos atingirão com a mesma intensidade que nos atingiria se não nos estivéssemos tão preparados espiritualmente. Se acontece tantas lesões a algumas pessoas já de nascença, já congênita, outros se tornam doentes ao longo do caminho, tem uma justiça que determina. Tem uma justiça que gerencia. Lógico, também existe, não podemos negar, muita incúria humana,
muito desleixo, muita falta de responsabilidade, até mesmo maldade por parte de algumas pessoas, mas a vigilância é sempre importante para todos. Porque à medida que nós estamos vigilantes, que nós estamos em oração, muitos dos problemas que poderiam nos assolar, que poderiam nos acontecer, nós conseguimos desviar, nós conseguimos deixar de lado, ultrapassar aqueles obstáculos com mais facilidade. Porque estamos protegidos, estamos amparados, estamos bem sintonizados com as forças do bem. E é por isso que nós precisamos de trabalhar com prudência, com determinação, para que o amanhã seja de paz, de fraternidade e de luz. É por isso que nós precisamos entender os caminhos que nos conduzem ao Pai. E é por isso que nós precisamos entender que muitas das vezes nós podemos ser muito fortes para nos proteger de várias situações, mas tem os flagelos naturais, um terremoto, uma tempestade, a queda de uma barreira, a queda de uma ponte, e nós estarmos, entre aspas, no lugar errado, na hora errada. Ou, vendo pelo lado da espiritualidade superior, pelo lado cristão, estarmos no momento certo, na hora exata de pagarmos a nossa conta. Portanto, nós temos que ter cuidado, porque Deus tem vários mecanismos, centenas, milhares de mecanismos, de nos chamar à razão, de nos chamar ao entendimento e tomarmos as devidas precauções para seguirmos com a devida prudência por onde quer que precisamos, para estabelecermos a meta que nos conduzirá ao Pai. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito que na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põem à mercê das considerações públicas, da comiseração pública, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles sob o mesmo teto, a mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Então, às vezes a gente vê uma família grande, tem aquele filho que procura estudar, aproveita todo o seu tempo, procura crescer, desenvolve-se em alguma área do conhecimento, progride materialmente, é uma pessoa de boa índole. Também nessa mesma família tem um que faz tudo o contrário. Também na família que tem várias pessoas muito saudáveis, tem lá com certas sérias deformações. Na mesma família que tem pessoas muito sensatas, tem outras que nos estarrecem de tanta insensatez. Quanto maior o número de filhos, maior o número de situações diferentes, de personalidades diferentes. Quando a gente vive nas grandes cidades, então a gente convive e depara com as situações mais adversas ainda. E as maldades, as invigilâncias, as imprevidências, as covardias, não têm fim. Mas também as bondades, as pessoas que agem para o bem, as pessoas que procuram fazer o bem e ajudar as pessoas a crescerem, se multiplicam, se multiplicam e se multiplicam. Mostrando que as forças do bem estão começando a predominar na Terra. Mostrando que a mão de Deus está em todos os campos, em todos os lugares, nos orientando, nos direcionando, nos mostrando o melhor caminho. E que nós, como trabalhadores do amor e da paz, saibamos seguir em frente, saibamos plantar a boa semente, irrigar com a boa água e colocar o melhor fertilizante, de preferência o mais natural possível, mas que seja o suficiente para que as plantas do bem cresçam, floresçam e frutesçam, para que nosso amanhã seja de paz e de misericórdia. Nós precisamos entender esses mecanismos, que a lei divina nos dá o exemplo a todo instante. E nós nos perguntamos,
onde queremos chegar. As atitudes que estamos tomando, onde nos levarão a estar. Por isso, meus irmãos, o convite que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, perante as máximas do Evangelho de Jesus, é que estejamos sempre procurando entender a importância de trabalharmos os verdadeiros sentimentos do amor e da paz em nossos corações. Os verdadeiros sentimentos que nos impulsionam, que nos fazem melhores, que nos fazem crescer. Ó Jesus de amor, de misericórdia e de luz, abençoa-nos, ilumine-nos e fortaleça-nos. Para que a paz e a harmonia esteja sempre presente em nossas vidas, nos impulsionando, nos dando uma nova direção, nos dando uma nova oportunidade de caminhar. E muitas das vezes, preso a um corpo que não tem mais como dominar a si mesmo, é o grande momento da iluminação daquele espírito, que ao ver-se dependente de tudo e para tudo, das mãos alheias, ele aprende a valorizar o trabalho, ele aprende a valorizar a dedicação ao próximo, ele aprende a tomar consciência de que alguém deve fazer alguma coisa por alguém, porque ele precisa que alguém faça tudo por ele. É por isso, meus irmãos, que a vida nos oferece as oportunidades. É por isso que a vida nos oferece uma nova oportunidade de caminharmos para a luz e de procurarmos entender as bênçãos do amor e da misericórdia. Mas para isso precisamos começar a tomar consciência do nosso trabalho, tomar consciência de que precisamos realizar o melhor e de que precisamos construir com bases no amor, na paz, na fraternidade, as bênçãos de luz que nos conduz a Jesus. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em eternidade e da vida que só conheceram o sofrimento? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar, e que seriam a negação da bondade e da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma no mesmo tempo que a do corpo, e de que estar sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Quantas reflexões para nós! Quantas pérolas de luz lançadas na nossa consciência em tão poucas palavras! E nesse momento que nós estamos fazendo esse estudo, quantas bênçãos envolvem-nos o coração! Quantas luzes vêm fortalecer a nossa alma! São milhões e milhões de crianças que morrem num dia. Por quê? Porque eles não tiveram oportunidade de chegar à idade adulta. Porque milhões de crianças nascem na África em condições misérrimas. Nascem nos subúrbios brasileiros em condições miseráveis. E porque para alguns, tudo tens nas mãos, sem precisar de fazer nada. Os filhos da família real, que já nascem com a renda perpétua de milhares e milhares de libras. Os filhos dos grandes jogadores de futebol, dos grandes atores, que já chegam no mundo com enormes portas abertas para o seu sucesso, para o seu crescimento, tanto material e, se quiser, também espiritual. E alguns têm que lutar, trabalhar noite e dia para tentar conquistar o pão de cada dia, para conseguir uma refeição. Onde está a justiça? Se Deus é justo e perfeito, a justiça está na consciência de cada um. A nossa consciência que determina onde nós precisamos estar para o devido reajuste perante as leis. Porque precisamos crescer para Deus e aprender certas lições. Algumas na escassez, outras na abundância, na fartura. Mas a luz da consciência tem que estar sempre acesa e brilhante, buscando no Evangelho a fonte da vida, a fonte da responsabilidade de sabermos fazer, frutecer, quando temos muito, e sabermos buscar, nos resignar, quando temos pouco.
A sabedoria divina nos dá a oportunidade de fazermos as devidas reflexões. A sabedoria divina nos dá a oportunidade de fazermos as devidas interações conosco mesmo e com o mundo que está ao nosso redor. Saibamos, meus irmãos, que a reencarnação é a chave para entendermos todas essas aparentes anomalias que existem no mundo. E a reencarnação de cada um é designada por aquilo que já fizemos na vida anterior. E a necessidade de produzirmos pela vida futura, a vida que virá. Tenhamos então em mente que precisamos resolver essa equação da melhor forma possível. Dediquemo-nos a trabalhar no bem enquanto temos tempo nesta vida. Procuremos fazer o melhor. Além disso, procuremos errar o mínimo possível, porque somente errando o mínimo possível nós vamos construir, nós vamos nos iluminar, nós vamos nos aperfeiçoar, para que o amanhã de luz resplandeça para nós, sempre onde quer que estivermos. E porque nada é determinado para sempre. Tudo é temporário. A riqueza é temporária, a miséria é temporária, os sofrimentos purgatoriais são temporários, os momentos felizes no plano espiritual, esses são eternos. Porque esses momentos felizes no plano espiritual nos dão cada vez mais consciência das responsabilidades que temos aqui e nos dá cada vez mais oportunidade de auxiliarmos aqueles que estão aqui. E se soubermos aproveitar, iremos crescer e nos iluminar. Porque o Pai quer que todos nós entremos na caminhada e comecemos a construir o nosso castelo de luz, com as boas obras, com a autoeducação e autoaprimoramento de cada um de nós. Porque os sofrimentos são inerentes ao processo de reeducação do espírito. E quanto mais nós pudermos nos educarmos nessa vida, menos precisaremos de nos reeducar na próxima vida que nos espera, tanto no mundo espiritual, quanto na próxima reencarnação. Trabalhemos pelo bem. Trabalhemos pela edificação do amor e pela construção de um mundo melhor amanhã. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há um pedido praticar nem o bem nem o mal, referindo-se às crianças que acabam de nascer. Lógico que a criança que acabou de nascer não vai ficar como criança eternamente no mundo espiritual. Ela terá estágios de adaptação até que ela consiga compreender a extensão da sua necessidade espiritual e seguir em frente no seu processo evolutivo dentro daquilo que fosse necessário que ele passe para o seu aprimoramento, para o seu crescimento. E é por isso que nós temos que prestar bem atenção, que as leis divinas estão sempre nos convidando para irmos buscar as nossas recompensas futuras. Mas para isso, as boas obras têm que ser realizadas para que no presente de hoje estejamos elaborando o nosso futuro de amanhã. O convite está feito. Vamos seguir com Jesus? Trabalhar no bem e acendermos a nossa luz? Que nos levará a caminhar por caminhos mais certos, mais corretos, mais iluminados, que aí Ele conduz. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Olha que conclusão interessante. Não tem como os refutarmos, ela é lógica. Não tem como os duvidarmos, porque ela expressa uma justiça soberana, de um ser soberanamente bom e justo. Ela expressa uma justiça que nunca falha, porque Deus é a perfeição.
E tudo aquilo que nós viermos a passar nesta vida, ou que já passamos na anterior, que já passamos até aqui, foram formas de nos burilarmos, de ganharmos experiência, de nos aperfeiçoarmos para o caminho do bem. É onde nós queremos chegar. Onde nós precisamos chegar. E onde nós damos conta de chegar. Depende de cada um de nós. Muitos de nós estamos tão preparados para a jornada de luz que poderíamos estar fazendo muito mais do que já fazemos. Mas a caminhada é para cada um de nós. A caminhada é uma escolha que nós fazemos. A caminhada é aquela que aponta as oportunidades que o Pai nos oferece. E compete-nos, a cada um, escolher seguir para a luz. Compete-nos a cada um escolher seguir para os páramos de amor, de misericórdia e paz. Mas para isso nós temos que fazer o nosso esforço individual e diário. Saber sempre buscar compreender toda a bondade de Deus, toda a extensão da sua misericórdia. Sabemos entender que Deus, sendo justo e misericordioso, nos dá oportunidades também justas e misericordiosas de reparar o nosso passado e construir o nosso futuro, não segundo aquilo que a gente quer, mas segundo aquilo que nós precisamos aprender. Precisamos colocar em prática. É por isso que as situações que cada um de nós vivenciamos, ela é diferente. É por isso que a situação que cada um de nós vivenciamos nos dá a base de uma manhã de luz, de esperança e de fraternidade. Que saibamos que as aflições que existem são passageiras, mas o futuro que nos espera depende de cada uma das nossas aflições aqui serem bem vividas, bem respeitadas, bem interpretadas, para o aprendizado ser pleno. E o amanhã ser pleno também de realizações no bem. Por outro lado, não podem, tendo Deus, punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. No momento em que nós deparamos com essa verdade, no momento que nós deparamos com essa realidade de que existe uma lei que rege, que regula, que orienta, que existe uma lei que nos impulsiona, que nos dá uma condição de melhor nos entendermos, que nos dá uma condição de melhor percebermos o que estamos fazendo e o que precisamos fazer. A partir desse momento, nós começamos a vislumbrar uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova realidade, uma nova luz, que sempre irá nos conduzir para o Pai eterno e misericordioso, que sempre irá nos conduzir para estarmos sempre munidos dos bons sentimentos, para alijarmos de nós o mal e edificarmos as forças do bem onde quer que estejamos, onde quer que estivermos. E Deus não pune ninguém. Ele lhes dá apenas a oportunidade das pessoas compreenderem a importância de fazer o bem, compreender a importância de vencer o mal, compreender a importância de sobressair diante das adversidades e edificar com toda a sua força, com toda a sua luz, o caminho que nos conduz a Jesus. Precisamos aprender a trabalhar para podermos edificar todas as forças que nos iluminam e que nos fortalecem. E nos afastarmos do mal que nos embrutece, para estarmos sempre diante do bem, que faz com que a gente cresça. E ao crescermos, estejamos sempre de coração aberto, para que nos momentos certos tenhamos condições de agir com prudência,
na edificação do bem, plantando a sementinha do amor por aqueles caminhos por onde ainda existe dor. E assim, sob a luz do divino Mestre Jesus, poderemos vencermos-nos a nós mesmos, construindo um mundo de paz e de fraternidade. Porque assim é da vontade de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca as consequências de suas faltas. Isso nos assusta, nos dá arrepios, porque nós cometemos erros, até por pensamento, e somos atingidos até por pensamentos de outros. E é por isso que nós temos que aprender a corrigirmos-nos constantemente, a fazermos as devidas reflexões, porque a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Está construindo o seu futuro. E para que o seu futuro seja cada vez mais feliz, ele tem que saber refletir corretamente e agir precisamente segundo a vontade do Pai, segundo os preceitos do Evangelho, que nos conduzirá ao paraíso da consciência tranquila. Entendamos bem por esse prisma. E ao começarmos a ver que aqueles que nos fazem sofrer, aqueles que nos fizeram sofrer, apenas nos deram a condição de tomarmos consciência, apenas nos deram a condição de tomarmos entendimento. E a partir dali, podermos seguir em paz, construindo cada vez mais um caminho de luz, que a todos que vieram após nós serão conduzidos à presença de Jesus. Trabalhemos, pois, meus irmãos, na edificação do bem. Trabalhemos, pois, para construirmos um mundo melhor. Trabalhemos, pois, para edificarmos a paz, a esperança e a fraternidade. Porque somente assim, sob as vestes de amor e de misericórdia, é que construiremos um amanhã cheio de luz para todos nós. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Qualquer momento que nós passarmos por um momento de infortúnio, em qualquer situação que nós passarmos por um momento de sofrimento, façamos as devidas reflexões. Peçamos ao Pai as bênçãos do amor, as bênçãos da misericórdia e a luz do entendimento, para que sobre a força da razão e da lógica possamos vencer as nossas emoções inferiores, as nossas tendências às imperfeições e construirmos a nossa fortaleza íntima na base do amor e da paz, da solidariedade e da fraternidade, mas com respeito constante às leis divinas e às advertências dos nossos espíritos amigos que nos induzem ao melhor caminho. Trabalhemos, pois, assim, construindo cada passo da nossa existência as oportunidades que o Pai nos oferece para edificarmos todo o bem possível, com todo o amor e com toda a misericórdia, envolvendo nossos corações, iluminando nossas almas para um amanhã cheio de luz que o amor nos conduz. Que as bênçãos do Divino Mestre Jesus possam estar nos iluminando, nos amparando para as grandes realizações do bem, do amor e da fraternidade.